Fala família, muito bom dia, tá começando mais o nosso Mercado na Prática, o seu podcast sobre vendas, marketing e negócio. Eu sou Elvis Macedo. Eu sou Giovana Bartasson. Eu quero te lembrar que o Mercado na Prática é o podcast para você que é especialista em fazer acontecer. E hoje é um dia muito especial, porque hoje está nascendo oficialmente o Mercado na Prática. O podcast que é um projeto da Live Sales, né? A Live Sales que é uma assessoria de marketing e vendas B2B, tá? E eu acho que é um filho de elefante, né? São Com 24 certeza. meses de gestação, tem bastante tempo que a gente vem idealizando, construir, criar esse projeto. Então eu estou muito feliz de estar aqui com esses convidados ilustres, que são amigos, colegas de trabalho também. E a gente está muito feliz de começar, né, e lançar o nosso primeiro episódio. Eu só queria aproveitar para me apresentar primeiro para quem ainda não me conhece. Eu me chamo Elvis Macedo, sou cofundador da Live Sales, né? E eu sou, acima de tudo, vendedor, né? Já passei por algumas falências aí na minha carreira e hoje, né, a gente tem o prazer de dizer que a gente está construindo um negócio muito grande ao lado de gente boa pra caramba, né? E claro, eu não posso deixar de apresentar para vocês, né, a nossa co-host do programa, a pessoa mais linda desse planeta, os olhos mais lindos da galáxia, Giovana Bartasson. Uma salva de palmas para ela. É! E aí, GG? Podia ser assim sempre, né? Em casa também Que podia isso? ser. Já Isso é tomou uma incrível, já, né? amigos. Essa aí não ficou na conta, eu tava esperando essa, viu? Com certeza. Bom, meu nome é Giovana Bartasson, sou cofundadora da Live Sales. Já passei por algumas outras empresas grandes aí que me deu a oportunidade de iniciar minha carreira, né? Então, estou aí me especializando em pessoas e processos. Perfeito. Show de bola, gente. Geo, conta pra galera aí como que surgiu o Mercado na Prática. De onde que você criou esse nome, tá? Bom, o mercado na prática, ele veio de uma ideia de levar o universo de negócios para os nossos clientes da nossa carteira e, ao mesmo tempo, nos conectar mais também com essa galera, né? Com essa carteira de clientes. Então, a ideia era gerar essa conexão através de um conteúdo de valor que falasse de marketing, de vendas e de negócios. Era uma news, né? Era uma newsletter, na verdade, Exato. né? E agora, oficialmente, um podcast. Total. Bacana. E vamos lá, vamos deixar sem mais delongas, né? Primeiro episódio, muito felizes, todo mundo tá contente, no estúdio aqui maravilhoso. Vamos apresentar quem são os nossos convidados de hoje. Bom, vamos lá, né? Os nossos convidados são não só convidados, mas são amigos queridíssimos, né? Da nossa família. Então, é uma honra ter vocês aqui, tá? Oh, que isso. Fiquei muito feliz de ter o primeiro episódio com vocês dois, tá? Acho que a Que gente fique vai ter claro. que pagar o jantar depois daqui. Eu já É tô, lógico. eu já tô aqui na ponta porque eu já sei que vai ser É assim. quem fica na ponta, né? Bom, vamos lá. Então, o Diego Abner, empresário, investidor, um dos maiores lançadores e estrategista de performance em vendas online para lançamentos que eu e o Elvis conhecemos. Já tem múltiplos 7 dígitos faturados com lançamentos automatizados. E agora, navegando aí nesse jogo de criação de ecossistemas, valuation e equity. Uma salva de palmas pro Diego. É. Seja muito bem-vindo, Seja querido. bem-vindo! 1,70 m. Oh, obrigado. Bom demais, vamos fazer acontecer aí. Bora. Vamos lá. Heitor Santos é fundador e atual CEO da HL Mídias, assessoria de marketing que já atendeu mais de 110 pequenas empresas em todo o Brasil Perfeito. e acumula mais de 2 milhões em vendas para clientes. Iniciou no mercado digital há 5 anos, passando por várias esferas, desde afiliados, dropshipping e, por fim, fundou sua assessoria de marketing focada em geração de demanda e treinamento comercial. Criador do 2P2C, Exato. é isso? Uma metodologia blindada que vem ajudando empresários a venderem mais utilizando a internet há mais de 3 anos. Uma salva de palmas pro nosso querido Heitor. Seja muito Seja bem-vindo, querido. Esse é. Se pá, só tem fera aqui, pessoas que eu admiro tanto no meu profissional quanto também na amizade, né? Então, tamo junto, turma. Vamos fazer acontecer. Bora. Show de bola, show de bola. Vamos lá pro nosso tema? Bom, vamos lá, né? O tema de hoje, dessa noite, será que o tráfego pago acabou? Ih, uai, essa foi surpresa, hein? Essa foi Temos surpresa. visto um grande volume de empresas anunciando e parece que já virou commodity. E muita gente fala que anúncio já não funciona mais. Será que não? Os nossos convidados de hoje são especialistas no tema e já investiram vários milhões em tráfego pago e hoje você vai descobrir se ainda compensa fazer anúncio. Será? Pra alguns Será? sim, hein? Pra outros, já digo que não. Show de bola. É. Que isso, vamos ver.
Coitado, o que ele tá fazendo? Vamos lá, vamos ver se é verdade, né? Então, vamos lá. Acho que a ideia central desse episódio, ela surgiu de um amigo que me mandou uma mensagem, né? Ele tem uma clínica odontológica e a conversa dele foi: Els, você ainda trabalha com marketing? Eu queria entender porque eu já gastei, olha a palavra, eu já gastei tanto dinheiro com tráfego, esse negócio de Facebook e não virou nada. Então, olha que interessante, isso me deu um start do tipo, cara, tem muita gente que acredita que de fato o tráfego pago acabou. Eu tenho uma leitura e eu tenho uma visão de que talvez o tráfego como nós conhecemos ou como a gente iniciou lá no passado pode ter acabado. Mas agora eu quero ouvir de vocês, tá? Começando pelo Diego, que ele é um tiozão já, um dos mais velhos primeiro. Essa honra. Começando pelo Diego, eu quero entender Obrigado. primeiro o seguinte, Diego, sei lá, às vezes alguém chegou aqui, caiu de paraquedas, acha que sabe o que é tráfego pago, mas na sua visão, e depois você também pode expressar, Diego, por gentileza, Heitor, o que para você, né, o que é tráfego pago? Esse é um tema bem polêmico, né? Tem gente que traz aí uma visão de pessimismo, igual você acabou de falar aí, do lado do investidor, né? O cara, o empresário que tá buscando ali ter resultado, ter venda, né? Mas na verdade ele tá decepcionado com o resultado. Na verdade, ele não entendeu, é o jogo que ele tá. Essa que é a questão. Mas literalmente tráfego pago é uma coisa tão simples de ser explicado. Imagina aí que você tá aí na T63, qual que é o nome daquela? T63. T63, né? Tá ali na minha T63, aquela ali é uma via de tráfego. Tráfego de quê? De gente. A questão do tráfego pago é literalmente que, em vez de ser gente física, é tráfego humano. Boa. Essa é a questão. Que você vai ver aonde? Você vai ver aí no seu Instagram, você vai ver aí no seu YouTube, na hora que você vai estar vendo ali sua musiquinha, aparece ali um anúncio. Literalmente isso aí, é publicidade online. Esse é o tráfego pago. É basicamente isso, não tem tanto segredo. Legal. Heitor, o que é tráfego pago? Para trazer de uma forma até um pouco mais didática, a gente pode pensar que tráfego é a gente tirar a pessoa de um ponto A e levar ela até um ponto B. Então, tráfego por tráfego não funciona, porque não adianta só, vamos citar o exemplo, né, até que você trouxe. Muita gente acaba se decepcionando, achando que é só tirar a pessoa de um ponto A e levar para um ponto B. Mas dentro desse caminho, quando a pessoa chega até o destino dela, tem vários elementos que tem que acontecer para executar a venda, né, que é o que geralmente todo mundo quer. Então, tráfego a gente é fazer esse direcionamento da pessoa, porém, só tráfego por tráfego não vende, a gente já sabe disso. E acredito que vai ser o maior tema que a gente vai bater aqui dentro do podcast hoje, certo? Bacana. Antes da gente passar para o próximo modo, eu quero lembrar para você que é o seguinte: o mercado na prática, ele está em todas as plataformas, mas se você estiver no Spotify, para agora o que você está fazendo e coloca 5 estrelas. 4? Não. 3? Não. Quantas? 5. 5 estrelas. Então vai lá agora, pausa o episódio, nem precisa, e coloca 5 estrelas pra gente. Se você estiver no YouTube, aproveita para dar o seu joinha e se inscrever no nosso canal, tá? Esse canal vai ser o nosso canal em que a gente vai compartilhar tudo que rola no nosso podcast. Os episódios completos ficaram sempre por aqui, então não deixa de curtir. Então vamos lá. Pra gente seguir, o que eu quero entender, né, de vocês? Eu perguntei de maneira... É complicado vir aqui e perguntar o que é tráfego pago. Eu lembro de um professor meu que dava um exemplo, tipo assim, o cara vem aqui faltando 3 minutos para a prova e pergunta, o que é globalização, professor? Então, eu acho que perguntar isso em pouco tempo é um pouco sacanagem da minha parte. Mas o que eu quero entender de vocês primeiro? Que a gente vai fazendo uma decoupagem, vai voltando no tema. Como é que vocês iniciaram, né, nessa jornada? Eu sei que as empresas que vocês tocam, os negócios que vocês têm hoje, e os nossos também, né? Sim. Tráfego pago é indispensável. E vocês fazem isso para clientes e fazem para os negócios de vocês também. Mas de onde que veio, né? Por que vocês iniciaram e chegaram nesse universo? Pode começar primeiro, Heitor. Cara, eu comecei, a gente pode jogar, a gente vai andar um pouco para trás, né? Então a gente iniciou, eu pelo menos lá 5 anos atrás, no mercado de dropship, afiliado. Todo mundo geralmente começa nessas áreas aí, né? Então também naveguei por elas. E o tráfego ele foi um meio da gente conseguir vender um certo tipo de produto e monetizar em cima disso. Então, entrei para começar a ganhar dinheiro de fato. E engraçado que quando eu comecei com tráfego pago, não foi nem para clientes, né? Foi exatamente para mim. Então, eu já tive uma loja online, vendia produto da China, a gente já fez ali mais de 200 vendas na internet. Na época, eu investi mais de 10 mil reais para mim, cara, isso era absurdo, né? Para a quantidade de dinheiro que a gente tinha na época. Então, começou dessa maneira. Com o passar do tempo, aí a gente foi executando e girou a chave, né? Tem coisa óbvia que a gente não consegue enxergar. E foi quando eu comecei a aplicar o que eu já conhecia para clientes. Então, fui pegando clientes locais e avançando
conforme a gente vai aumentando a expertise e tudo mais. Quando a gente começa, como todo negócio, a gente começa muito cru. E o que acontece? Conforme a gente vai avançando, a gente vai entendendo que tráfego ele é só uma ferramenta que a gente utiliza para trazer mais receita, ou para a gente ou para cliente. Então, hoje eu acredito que para todo mundo, 90% das pessoas, né, que usam tráfego pago é para vender mais. Só que nessa caminhada a gente vai entendendo que tem outras coisas que a gente tem que aprender. E quanto mais a gente avança, a gente vê que mais a gente tem que aprender. Então, é bem interessante que não é só o tráfego. A gente tem que aprender outras habilidades aí para a gente conseguir monetizar em cima disso. Legal, bacana. E a empresa que você toca hoje, seu principal negócio é a HL Mídias, né? Hoje é o O que principal que negócio. o que vocês vendem exatamente? Porque, desculpa, mas gestor de tráfego, eu acho que você balançar uma árvore aqui em Goiânia, que é Cai pequeno, muito. cai 37. Ou mais. É o mais. O Tá que que é? competindo ali com os advogados, viu? É, exatamente. Tá, como é mesmo? O que tem coisa que que a dá. HL Mídias faz? Tem Tá. que cortar, tem coisa. Hoje, a gente já atendeu mais de 110 clientes, né? Conforme a gente foi avançando, a gente foi identificando padrões onde a gente tinha que trabalhar de forma obrigatória para a gente aumentar a chance de ter resultado com o cliente. Ah, então quer dizer que... Cara, não é todo mundo tem resultado. Porque nem todo negócio está pronto para utilizar essas É ferramentas. só todo mundo que entrasse na academia era magro. Cara, é igual aquele negócio, né? Malhado. Ah, não, tá certo. A gente já conversou com bastante imobiliário e corretor, né? E aí, uma pergunta que a gente tinha bastante era o quê? Cara, se vocês sabem fazer isso aí que faz para vender imóveis, por que vocês não viram o corretor e começa... Pô, o cara é macaco no seu galho, né? Não dá para misturar as coisas. Mas agora a gente tá entrando no mercado imobiliário, é importante falar isso. Agora já estão enrolados, hein? Tá de galho aí um pouquinho. Verdade, é verdade. Então hoje a gente encontrou uma metodologia que é o 2P2C, onde a gente vai trabalhar os principais elementos, onde a gente consegue fazer com que a maior parte dos clientes que a gente executa esse processo consiga ter resultado na internet. Então, para dar uma destrinchada para vocês, o método 2P2C, ele é baseado em alguns elementos que a gente viu que era fundamental para que todo cliente nosso conseguisse ter resultado através da internet. Então, para destrinchar um pouco mais para vocês, 2P2C a gente tem planejamento, posicionamento, criativo / oferta e o processo comercial, Legal. que são os elementos que a gente mapeou que toda empresa precisa ter bem desenvolvido para conseguir ter resultado na internet. Então a gente vem trabalhando muito forte com todos os clientes nossos em cima disso, para a gente ter o que a gente chama de processo blindado, né? Fazer com que todas elas tenham resultado através da internet e venda mais, né? Porque Ó, todo legal. mundo quer. Legal, muito bom. Show. E aí, Diego, e você, cara, por que você entrou nesse universo? A gente sabe, primeiro, né? Eu perguntei primeiro pro Heitor como é que ele entrou nesse universo. Agora eu quero entender de você como é que você entrou nesse universo e qual é o ecossistema que você está inserido hoje, que você está criando. O que que são as suas empresas hoje, para ser mais específico? Cara, na verdade, não dá para perceber no meu rostinho, mas eu comecei nessa jogada, nem chamava digital, né? Chamava internet. Essa é a jogada que você tinha ali, internet de escada, né? Pô, 2017, Você já tá aliás, entregando a 2007, cidade aqui já, hein? 2007, e novo ainda, né? Passando esses cremes do Silvio Santos. O que é o lance? Comecei, nem foi com tráfego, não existia gestor de tráfego pago, na realidade, naquela época, né? Você tinha ali, você fazer publicidade em blog, você fazer publicidade em grupos de Facebook, que inclusive era uma entrega violenta, né? Você fazia lá, botava lá o seu post e aquilo lá descomunava dentro das comunidades. E era uma das estratégias que eu usava para atrair cliente para quê? Para o meu primeiro produto online, lá em 2011, 2012. Que era? Ensino à distância. Boa. Curso de ensino à distância. Então, eu comecei nessa época, foi vendendo curso de ensino à distância. A mesma coisa, ainda continuo vendendo a questão que hoje chama de infoproduto. Sim. Essa é a jogada. Então, lá em 2012, 2011, eu comecei essa jornada. Tem literalmente hoje uma divisão, né? O que era a internet antes e quando se fala em tráfego pago, a revolução que começou ali em meados de 2017 com Mário Vergara, com Chris Franklin, e aí foi se criando
toda uma comunidade de consciência em relação aos gestores de tráfego pago, ao que é a gestão de tráfego pago, e também ver ali o Pedro Sobral levantando ali e formando pessoas ali para executar essa função. O Pedro Sobral, para quem não sabe, era o gestor, que não existia essa profissão, mas era o gestor de tráfego pago do Mairo Vergara, que era o maior lançamento de infoproduto, ou seja, o maior lançamento de curso online da época, né, de 2018. Ele ficou aí 3, 4 anos imbatível no digital, né? Então, ali é literalmente quando começou, de fato, essa questão da criação dessa consciência da profissão de gestão de tráfego, né? Com o professor com o Pedro Sobral como professor nessa época toda. Eu entrei ali, né, naquela parte dentro dessa casinha sem saber que eu era essa profissão. Né? Claro, eram outras ferramentas, outras estratégias, a gente não usava Facebook igual usa hoje. Mas ali foi que eu me profissionalizei para aplicar a ferramenta. Foi ali que foi o começo, literalmente essa parte. Então a gente veio dali. Nem era tráfego pago, nem era mercado digital, era internet. Legal. E o que são seus negócios hoje? Hoje você está trabalhando, enfim, o que você está fazendo hoje em dia? Tanto que é curioso. Quando eu comecei, literalmente, com essa, vamos dizer, parada de digital, de vender online, eu ainda estava fazendo faculdade, né? Então, não parece, mas eu sou formado em engenharia florestal. O arquétipo do engenheiro florestal é um cara de chapéu no meio do mato, né? Mas qual que foi o lance? O lance foi que quando eu estava no meu 3º ano, aliás, quando eu estava no meu 4º ano de faculdade, eu já ganhava 4.000, 5.000 reais por mês vendendo curso. E eu via as pessoas que estavam formando na minha área ganhando 1.800 reais, 1.500 reais. Os que ganhavam, né? Os que ganhavam. Os que ganhavam. Pra mim que lá não fazia sentido, entendeu? Eu peguei, cara, mas o porquê? Qual que é o propósito de eu estar fazendo esse curso? Era literalmente eu ganhar dinheiro. Eu queria, literalmente, era isso. Era, como se diz, era o sonho da minha família. Ter um engenheiro na família. Eu tava cumprindo o sonho da família, né? Será que todo mundo aqui decepcionou a família? Em algum momento, sim. Algum Certeza, faz parte da vida. Tá. Mas, ô Diego, mas e aí? Tráfego funciona ou não funciona? E se não funciona, quais são os motivos que podem levar a uma empresa não ter resultado com tráfego? Ótimo. E aí a gente entra na parada de ecossistema. Depois dessa jornada aí, a gente começou a fazer lançamentos digitais e a gente começou a entrar num conceito de que não só a venda do produto pela internet, ele deveria usar o tráfego pago, tem que ter alto investimento em relação a toda essa quantidade de anúncio, publicidade online, mas também o porquê não vender infoproduto, curso online, mas também porque a gente não pode também vender e divulgar através do tráfego pago outros produtos que o projeto precisa, outras necessidades que o mercado precisa dentro daquele projeto. Por exemplo, a gente está num projeto de criação de ecossistema em relação a ferramentas de tráfego alternativa ao tráfego pago, que é usando o canal de WhatsApp, né? Então, a gente vai chegar já nesse pontinho, que a gente vai entrar num dilema lá na frente, mas funciona, de fato, o tráfego pago, só que tem que ser usado de maneira estratégica após você ter resultado, por exemplo, em um canal específico. Eu acho que essa pergunta da Jo é importante a gente aprofundar um pouco mais nela, porque eu acho que é sobre isso que a gente quer conversar hoje, né? Para quem não sabe, eu e o Diego, nós somos sócios, tá? Em alguns projetos, né? A gente tem muito projeto em parceria aí, mas a gente teve um projeto muito bom que nos conectou muito, que foi o PPA, né? O PPA era um programa
baseado em emagrecimento, né? A gente foi naquela Será que não hype vai dar? de infoproduto e tal. Bota uma foto do PPA aí, né? Trecho de um vídeo nosso aí depois. Então, qual que é a questão, né? Chegou um determinado momento em que a gente começou a perceber que dava para fazer o que se fazia no infoproduto no universo de negócios locais. Por isso que eu quero me aprofundar um pouco mais, porque o Diego ele foi caminhando para uma linha do infoproduto, né? E na época eu fui caminhando para uma linha do universo de negócios locais, que é mais próximo do que a empresa do Heitor hoje executa. Perfeito. Né? Então a gente foi indo para esse universo de negócios locais. Então eu quero dar um passo atrás, Diego, e pensar nos negócios menores, na padaria do seu Zé, naquele negócio pequeno. A crítica que eu recebi, ou a reclamação que eu recebi de um amigo, foi: eu gastei dinheiro com tráfego, tem uma clínica, e não tive resultado. Posso entrar dentro desse questionamento, porque Sim. a gente atende também bastante clínica. O que acontece? O mercado, como tudo, ele vai aumentando o seu nível de sofisticação. Por exemplo, hoje no marketing a gente está no grau máximo de sofisticação. Então não adianta só falar de marketing digital, de tráfego pago. Eu tenho que criar um método meu, onde eu entrego uma solução específica para resolver um problema específico do cliente, por mais que o que eu vou entregar para ele seja tráfego pago. Então a gente está num nível de sofisticação que a gente tem que envelopar o nosso produto para ele ser atrativo para as pessoas que estão vendo o nosso anúncio, vamos por assim dizer. Então, se a gente for jogar agora para a realidade de um negócio físico, de uma clínica, por exemplo, há um tempo atrás, se a gente usasse uma arte do Canva lá, com clareamento, com implante, funcionava. Hoje em dia, cara, não funciona. Quanto mais o tempo passa, mais aumenta o nível de sofisticação do mercado também. O que funciona bastante para a gente hoje? Tem que ter humanização, principalmente clínica. Agora, o que a gente tem que entender, né? Quem que é o público desse seu amigo, por exemplo? É mais popular? É algo mais sofisticado, mais premium? Quem que a gente quer atingir? E com base nisso, a gente vai trabalhar materiais personalizados e humanizados, onde a gente vai trabalhar sentimento e o resultado real para as pessoas que a gente quer atingir. Então, vamos jogar para agora para um termo mais prático. Vamos supor aqui facetas, por exemplo, né? Que é muito atrativo. Se a gente está aqui no nosso celular, estou aqui descendo a minha timeline e a gente vê uma arte aqui com uma pessoa lá dos Estados Unidos, que a gente não conhece, aqueles bancos de fotos, né? Para quem não sabe, banco de fotos, quando você entra nesses aplicativos, nesses sites de edição, e aí você digita lá, sorriso, e aparece uma pessoa com um sorriso maravilhoso. Só que uma pessoa que não conecta com a nossa realidade daqui. Pega isso versus um material onde a gente está... A pessoa, aparece um vídeo aqui bacana da pessoa com os dentes, é um pouco amarelo, tá um pouco desalinhado, e a gente tem uma transição onde passa para uma pessoa onde era A e virou B. Pessoa transformou. Dente lindo, branquinho, sorriso, ela dando depoimento: cara, meus dentes me incomodavam bastante, eu tinha vergonha de sorrir. Hoje em dia eu sinto prazer, eu sinto satisfação de sair e tirar foto sorrindo. Cara, o quanto isso vai te impactar de uma forma diferente. Coloca você aí na prática. Como que um te afetaria e como que o outro te afetaria. Às vezes, se a gente vê um anúncio desse e a gente não tá com o nosso sorriso do jeito que a gente queria, a gente sente até um pouquinho mal. Fala assim: nossa, cara, eu preciso disso. E essa é a sensação que a gente tem que trazer para as pessoas. E hoje o mercado de clínica ele já está nesse grau de sofisticação. Onde não adianta só eu fazer tráfego. Eu tenho que ter um material humanizado que impacta a pessoa que eu desejo. E além disso, tem outros elementos também, que é o quê? Um processo comercial bem alinhado. Não é só ter uma pessoa na recepção, tem que ter uma pessoa treinada, fazer follow-up. Follow-up é uma parte do processo comercial, onde a gente vai ter que fazer um recontato com as pessoas que não avançaram dentro do nosso funil, dentro do nosso atendimento. Então, a pessoa entrou no WhatsApp, parou de responder, então a gente vai pegar, vai ligar para ela, mandar um WhatsApp. E hoje todo negócio precisa disso, principalmente esse mercado mais avançado. E a gente entra num ponto também mais avançado. A gente consegue ir sempre mais fundo. E o que seria isso, por exemplo? Como é que é o seu negócio? Como é que é a apresentação do seu negócio? Como é que é o interior? Como é que é a experiência da pessoa lá dentro? Vamos trazer para nossa realidade? Hoje, eu e o Diego, a gente estava entrando numa loja de material de construção e a gente entrou, tinha as vendedoras na frente,
olhou com uma cara, desculpa a expressão, mais de bosta. Eu falei assim, cara, sai fora, passei reto, nem olhei pra pessoa. Por quê? Não quero ser atendido por uma pessoa dessa maneira. Experiência, né? E agora vamos trazer pra realidade. Como que tá sendo atendida a pessoa na sua clínica? Você sabe como é que tá sendo feito? Então, cara, é uma imensidão de pontos que a gente tem que trabalhar. Ponto que é massa, né? A gente observar, né? Apesar de todo mundo aqui tá executando negócios no universo digital, alguns estão mais ligados no negócio físico, é o nosso caso, o Diego está mais ligado em negócios digitais, né? Só que, acima de tudo, uma coisa que é muito importante, né? A gente ficar presente aqui. A gente tem pensamentos diferentes, né? Mesmo a gente tendo unidade, né, no geral, né? Mas a gente vê pensamentos diferentes. Em que sentido? Eu pergunto pro Diego se o tráfego funciona e se não, né? Quais motivos impedem certos negócios de avançar no digital? Ele tem um olhar. O Heitor já tem outro olhar, porque ele está enviesado no negócio dele. Agora, o que eu quero dizer aqui para vocês? E aí eu quero que vocês critiquem a minha tese, né? A minha percepção, e em alguns projetos que nós atendemos, né, no universo B2B, a gente gera demanda através de tráfego para os nossos clientes. Então, a gente Perfeito. trabalha com funil inbound e outbound, né? Então, dentro do funil inbound tem tráfego pago. E o que eu vejo, né? Eu escutei uma cliente, né, dizer que o produto dela era um produto comprado e não um produto vendido. De forma que a pessoa O velho conta. não iria fazer negócio com ela através de um anúncio, ou de uma ligação, ou de uma oferta. Então, eu quero me aprofundar um pouco mais nisso. Em que sentido? O problema, então, não é o tráfego pago. O problema é ou o canal para aquele produto, ou o problema é todo o resto. É depois que o lead levantou a mão, né? O Conrado Adolfo, que é um cara que eu sou fã dele há muitos anos, ele gosta de chamar o lead, ou aquela primeira interesse de levantada de mão. Então, o que eu quero Dá uma entender? explicação do que é um lead aí, por favor. Tá, o lead, na tradução literal do inglês, é contato. Então, se eu pegar uma lista telefônica, né? Lá em Jataí tem o guiache rápido, sei lá, merchan pro cara aqui. Tinha. Então, se a gente fizer... Tinha já, Elvis, né? Já, Elvis. Se a gente pegar uma lista telefônica e anotar lá todos os números de oficina, eu vou ter uma lista de leads de oficina. Eu posso vender para uma empresa de software que vende ERP para oficinas, por exemplo. Então, o lead é o contato, né, de maneira geral. Perfeito. E aí, para cada segmento, você vai se aprofundando e mudam. Mas, no fim do dia, lead é lead. Lead é um contato. Tecnicamente, ele ainda não tem relacionamento avançado com o funil como um todo. Então, o que é o meu pensamento, né? Qual que é o meu questionamento aqui para vocês? Então, o problema está na plataforma, o problema está na forma de executar, ou o problema está no executor também? Porque eu estou vendo um movimento aqui agora de chamar o gestor de tráfego só de ferramenteiro. Então, assim, aonde que está o problema? E eu estou falando de onde está o problema porque o Heitor trouxe um número hoje para a gente mais cedo. Se eu salvo engano, foram 32 bilhões de 32 ou dólares. 34 bilhões de reais que De foram reais. investidos Em em mídia. publicidade Uhum. no ano de 2022. Então, e aí eu quero trazer um tema polêmico, né? O lance de funcionar ou não funcionar, porque o maior investidor de mídia no Brasil, que era 123 milhas, declarou RJ, recuperação judicial. Então, pô, não é só fazer anúncio que dá certo? Então, por que esses caras foram à falência? Cara, dá 2, 3 milhas, a gente vai entrar num processo até produtinho de... aí, né? A gente vai até entrar em quesito de gestão de negócio, né? Porque eles estavam vendendo um pacote num valor muito, muito absurdo e acabaram não conseguindo entregar. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que o tráfego pago funciona, mas se você não tiver gestão do seu negócio vai quebrar da mesma forma. Tem uma frase do Elvis que eu gosto muito: vender é fácil, difícil é entregar. Então, eles caíram nessa jogada, né? Vender é fácil, foi difícil entregar e acabou chegando nessa situação. Entendi. Diego, qual que é a sua observação sobre isso? Na realidade, é literalmente essa questão da entrega do produto. Se você for parar para pensar, tem essa questão da protização, porque tem muito gestor de tráfego no mercado, né? Pegando aquele ponto ali que você falou que virou ferramenteiro. Na verdade, como toda profissão que tem demanda demais de profissional, vai ter. Tranquilamente, teve aí nos últimos 3 anos aí mais de 50 mil gestores de tráfego formado por um professor. Então, quando você tem muita demanda, óbvio, vai sofisticando também o nível de aprendizado que o gestor de tráfego tem que ter. Não é só, claro, o que sabe só o operacional, ele vai ser pago como o operacional. A qualquer nível de empresa entende isso, né?
a questão é que hoje necessita, ainda mais com toda essa sofisticação até essas questões do Facebook, toda essa questão de lei de proteção de dados, exige que o profissional, entrando pelo viés profissional, e daqui a pouquinho já chega nessa outra questão que você levantou, nível de sofisticação do que ele tem que tratar como a outra variável que também depende do sucesso da 1, 2, 3 milha, que é a parte estratégica. Então, o cara ele não tem que ser hoje só mais o gestor de tráfego, ele tem que ter a gestão do tráfego, não necessariamente no mesmo profissional, ele pode delegar isso, tudo bem, mas ele usar essa ferramenta para entender como aquela ferramenta funciona e partir para uma parte mais de estratégia do negócio para ajudar a potencializar aquele canal que o cliente escolheu para trazer o lead, isso também é uma variável que funciona. Agora, claro, não adianta você ter um canhão de tráfego, que seja orgânico ou tráfego pago, se você também não tem entrega, você não tem experiência do cliente. Você não tem o mínimo do você atendimento, não tem o mínimo do inclusive, atendimento, né? obviamente. Essa é a real. Então, não, é claro, vai fazer muito bem feito? Vai. Uma coisa é a gente ter lead e cliente infinito, quando a gente está falando de uma empresa que investe 20 mil, 50 mil reais por mês em tráfego. Uma coisa é você ter números da 1, 2, 3 milhas que são maiores que 20 milhões de tráfego despejado no mercado. Uma hora a conta vai fechar. E muito rápido, porque se você está impactando investindo ali no mercado 23 milhões de reais, a tendência é que todo mundo que conhece e é impactado por aquela empresa, ele vai comprar ou ter uma experiência com aquilo. E à medida que eles entram no funil, viram cliente, têm uma má experiência, em uma alta demanda, igual no caso deles, isso volta de novo como reverb de experiência pro mercado. E aquele cara, a hora que ele vê aquilo lá, ele não vai querer comprar, ele não vai voltar, ele vai achar outra pessoa. Então E no caso deles, que tem muito volume, o impacto é bem maior. Então a gente pode dizer que o problema deles não foi esse investimento em mídia. Foi sim a gestão do negócio, né? Porque vender tava vendendo. Total. O problema é que não adianta só vender, né? Tem que ter o quanto você pode investir para você vender um certo produto seu e além da entrega, etc. Coisas aí que processam pessoas que a Giovana entende bastante, sabe dizer pra gente, por exemplo. E uma coisa também que a gente não pode julgar é, claro, tem o fator pandemia no meio do caminho aí, que para muitas pessoas foi só a muleta para entrar cair fora, né? Mas que tem esse fator também tem. A gente não pode não descartar isso, mas se tem a entrega do produto, né? Sendo como advogado ali da 1, 2, 3 milhas, né? Mas tem que ter entrega de toda maneira. E o produto é o que faz a pessoa voltar. E uma coisa que eu venho aprendendo nos últimos anos, e assim, eu aprendi da pior maneira possível, né? Eu tive 6 falências no meu histórico. E o que foi Eu falo que falência é experiência e parece que precisa ter um cálculo, precisa de 7 para bater um bi, né? Queria ficar na sexta. Fala isso pra mim, não. Tô feliz na sexta. Tão bem, toda azul, né, amor? Qual que é a jogada? Então, o que eu aprendi na minha experiência como empresário, tá? Eu empreendo há mais de 10 anos e tem uma parada, velho, que pra mim faz muita diferença e eu demorei a sacar isso. A gente sempre focou em vender, né? E agora a gente tá aprendendo que tem que entregar. O mundo de SaaS, SaaS, para quem não sabe, Software as a Service, Netflix, é um SaaS, tá? Você paga e assina, enfim. Então, uma coisa que a gente aprendeu na prática com a criação do SaaS, lá na Salesforce 2005, foi que agora que é fácil vender e é fácil para o cliente habilitar um software, é muito fácil para ele cancelar. Total. Nos anos 90, se o cara comprava um software, o serviço para implementar era muito complexo. Agora não, ele assinava Salesforce, era fácil, era tudo ok. Então, a Salesforce, junto com outras empresas aí, a Virgin também, criaram o mundo de CS, sucesso do cliente. Então, qual que é a sacada, né? Eu fui vendo na prática que tão importante quando vender pela primeira vez é vender na segunda vez. Então, a gente está falando aqui de tráfego, se só gerar demanda funciona. Agora, o que eu quero trazer aqui para esse momento agora, né?
Então eu aprendi na prática que eu não preciso só vender, eu preciso entregar e preciso fazer uma nova oferta para esse cliente depois. Tô fazendo só um ajuste, né? Vender é fácil, reter que é difícil, né? Ter um negócio. Porque você tem que entregar com excelência. Porque a entrega tá junto dentro do conceito, né? Exato. Exatamente. E só para te interromper Claro. rapidinho, tudo que você falou, Heitor, todos os outros itens que você citou, questão da experiência do cliente dentro do lugar, questão até do próprio processo comercial, tudo faz parte da entrega. Tudo faz Porque parte. o cliente, ele não tá pensando o seguinte, isso aqui eu tô passando primeiro pelo follow-up, ou eu estou passando primeiro pelo fechamento, agora eu vou fazer um onboarding. Não, ele não tá pensando nisso. O que ele tá pensando é o seguinte, é tudo entrega, paguei, quero entrega. Então, tudo que você fizer, a partir do momento que o cliente pagar, é entrega. Total. Exato. Então, no fritar dos ovos, o problema final é entrega, né? Então- se a gente olhar, né, com essa Exato. Então, se a gente for forma. casar os pontos aqui, né? Eu trouxe o debate pra gente se tráfego funciona e a gente já tá entrando em outra seara, né? Do tipo, cara, tá, mas o que tem a ver entrega com tráfego pago? E há 2 minutos você tá falando de gestor, né? Eu acho que eu quero trazer vocês para um outro olhar aqui, inclusive quem tá escutando a gente. Vamos sair um pouco da parte operacional e começar a olhar um pouco mais a parte estratégica. Boa. Né, das companhias e das Às vezes operações. pode trazer uma confusão, mas é porque tá tudo envolvido, É, né, cara? É total. um dos pontos. Um ponto que eu quero trazer com vocês aqui, né, e jogar a bola aqui para vocês existe tráfego pago, né, para reter cliente, já que o Elvis trouxe uma ideia de que pode não funcionar para alguns mercados, vocês dizem que funciona e a gente concorda nisso também, mas o tráfego pago, ele serve só para aquisição ou o tráfego pago serve também para retenção? Qual que é Cara, a visão de gente vocês pode sobre isso? dizer até da Coca-Cola, né? Quantos milhões a Coca-Cola não investe só para ela ser lembrada e pegar a fatia dela de market share? A Coca-Cola. Quantos anos que a Coca-Cola vem fazendo sucesso? E tem um ponto importante, um detalhe sobre a Coca-Cola, né? A Coca-Cola não faz campanha de oferta. Olha aí. Isso que eu ia falar, eu acho que ela chegou num patamar que ela não precisa mais se vender, na minha visão. Ela só se reafirma. É. Essa é a Mas minha não visão. bebam Coca-Cola, tá? Inclusive. E aí, Diego? Cara, eu acho que na realidade não é nem a questão de se vender, né? Tudo é intencional. Eles já estão se vendendo. Então, Sim. Ah, claro. tá claro, tá Uhum. claro. É um pouco mais profundo do que só tráfego e brand. A criança, ela já nasce, dependendo do ambiente que ela vive, que aquilo ali é a única coisa que ela tem que tomar como uma bebida que pode acompanhar o almoço. E aí? Isso é muito mais fácil, é muito mais forte do que anúncio de tráfego pago. E, cara, a gente pode até dar um passo um pouco para trás, né? Porque dentro de cada empresa existem os momentos, né? Então, existe o momento que a empresa, cara, ela precisa vender. Então, a gente vai fazer o quê? Vai trabalhar 100% focado em trazer novos clientes. Conforme a empresa vai avançando, ela vai chegando em alguns estágios que ela tem que direcionar a verba de marketing dela para algumas outras ações. Por exemplo, se a gente for colocar na prática algumas ações onde eu consigo fazer, não vai ser isso que vai fazer eu reter o cliente comigo, mas essas são ações que vai fazer aumentar a chance de ele permanecer mais tempo comigo, porque eu vou estar sendo, a minha empresa vai estar sendo lembrada na cabeça dele. Então, um exemplo muito claro e simples de aplicação na prática, de forma estratégica, a gente trazendo para a realidade, qualquer empresa, principalmente uma clínica odontológica, uma hamburgueria, qualquer negócio em si. Pegar a sua lista de clientes, hoje entra no viés um pouco mais técnico, então lá dentro da plataforma, Facebook Ads, Meta, a gente consegue subir um anúncio para uma lista em específico. Então, cara, por que você não pega, sobe toda a sua lista de clientes, 1.000, 5.000, 10.000 clientes e coloca R$6 por dia para essa pessoa estar sendo lembrada que a sua marca existe? Então, trazendo para o meu viés técnico da parte de anúncios, nessas principais plataformas, fica mais simples do pessoal entender, isso é uma forma na prática do que a gente pode executar para manter a pessoa mais tempo comigo. Além do lookalike também, né? Mas aí é para manter os clientes Só da base. da base, certo, manter perfeito. os clientes, não captar novos. Aí a gente entrar numa outra Sim, jogada. Total. Então, só recapitulando, existe momentos. Se a empresa está no momento onde ela já tem que pegar a verba de mídia dela para ela ser lembrada pelos clientes dela, essa é uma ótima ação e super simples e prática. Com R$6 por dia você consegue executar. Você está fazendo isso aí no seu negócio?
Você tá fazendo isso no seu negócio? Isso é um questionamento até pra gente, porque é uma coisa tão Eu não. barata e óbvia que às vezes Quando você abre essa margem para ser lembrado também, entra naquele desafio que nenhuma empresa quer, que é qualificar possíveis clientes antes de vender. O cara só quer literalmente subir a campanha de oferta. Ele quer focar no 1% que quer comprar a consultoria do Elvis. Você quer uma consultoria para empresas que faturam... você tem uma empresa que fatura mais de 500 mil reais, clica aqui. A pessoa ela só quer isso. Ela não quer falar sobre os maiores erros que fazem uma empresa não bater R$1 milhão e educar o cara. Eles não querem gastar dinheiro com isso, entendeu? Ele quer gastar na venda. E tá tudo bem, porque o marketing, literalmente, o princípio dele é vender. Tá tudo bem. Ou, aliás, gerar a demanda de venda, né? Essa é a função dele. Mas tem essa outra parte também que é, literalmente, a da atração de um novo mercado, que fica muito mais fácil para você vender e reter. Eu faço essa observação, por quê? Porque eu tenho uma história pessoal que é muito louca, né? Assim, eu passei por uma falência forte aí em 2015, 2016, voltei para o interior, para a cidade dos meus pais. E lá, cara, eu fui trabalhar lá. Eu não quis saber de mais nada, não. Não, sonho meu. Naquela época tava todo mundo fudido, cara. Meus pais estavam com problema na empresa, relacionamento. Então eu voltei para casa dos meus pais pra gente viver junto. E eu tô lá trabalhando e pé da vida. Tipo assim, um ano antes eu tava aqui no melhor prédio de Goiânia e tal, e tudo rolando, enfim, aconteceu. E, cara, chegou um cara no balcão da empresa do meu pai, Goialatas, lá de Jataí, trabalha com acessórios, e esse cara se posicionou como consultor, Renato. Sou consultor de negócios, de autopeça. Eu falei, o que é isso aí? Chegou aqui, já tá aí, perto de mim, vamos tomar um café, vamos tomar um café. E, cara, pra você ter uma ideia, eu tava tirando R$1.000 por mês. É o que dava pra tirar na loja. O cara me chega, me faz um pitch de venda lá na padaria. Eu tive que pagar o café dele. E aí... Consultor bacana. Gente boa, né? Será que eu tava precisando? Qualquer paixão me divertir naquele momento. E aí, cara, esse cara me falou o seguinte, ele me deu um insight que eu falei, eu vou te contratar. E eu dei 80% do que eu ganhava de salário pra ele. R$800 por mês era o valor dele. Eu falei assim, cara, eu tô precisando, eu quero ver o que eu faço na loja pra arrumar um empréstimo pra fazer mídia, pra fazer anúncio, pra fazer marketing. Aí ele falou assim pra mim... quantos carros que entram lá dentro hoje? Nossa, esse vai ser Falei, poderoso. cara, de 25 a 30, alguns dias 40 carros. Quantos que são clientes de fato? Cara, de 15 a 20. Então, porque é uma loja de acessórios automotivos que entram carros ali. Nem todo mundo compra. Vai fazer um orçamento, quanto custa esse vidro, etc. E esse cara, velho, ele me deu uma sacada que é o seguinte. Você tem dinheiro para fazer investimento? Não. Como é que tá seu nome? Eu falei, A gente não pode nem falar não sobre pode nem isso. falar isso aqui. Mas aqui vai cortar ali. Então, assim, não tinha dinheiro para nada, nome sujo, mentalmente miserável. A pobreza mental é a pior de todas, né? Desanimado com a vida, tudo ruim. Tinha nem uma bicicleta. E aí eu falei, cara, não tem dinheiro. Ele falou assim, quantos carros entram? Me perguntou, quando eu falei o número de casas, ele falou assim, por que a gente não faz... por que você não vende uma lâmpada? Faz uma oferta de uma lâmpada a mais. Para cada carro que entra, uma lâmpada H4, que é uma lâmpada de, sei lá, de Gol, Palio, tá, uma lâmpada padrão. Uma lâmpada de R$25 por cada carro, você vai faturar 8.700 a mais. A gente fez um cálculo lá. Eu falei, caraca, velho. Então, eu fiz uma formação com o Conrado, ele falava isso, que toda empresa tem ouro e a gente não olha. Então, o que eu aprendi naquele momento? O que eu posso fazer com a base que eu já tenho? Então, assim, eu estou dando um exemplo de uma empresa que não tinha capital. O Heitor já trouxe uma ideia de, se você tiver verba, tiver budget, né, que é capital disponível para fazer um investimento na sua própria base, ok. Mas eu quero questionar vocês assim, qual que é a outra forma, né? Que outro cenário a gente pode trazer para tráfego de maneira geral, independente da plataforma? Tá. De maneira geral, que eu possa utilizar não só para trazer cliente novo. Porque assim, claro, tem que trazer novos clientes, mas para o negócio, cara, aumentar o seu faturamento. Eu tô falando de aumentar o faturamento, especificamente, tá? Não tô falando de plataforma. Tá, então você tá a sua pergunta, então, só para ficar um pouco mais claro, você tá perguntando que ações ele pode fazer utilizando tráfego pago para vender mais. Exato.
Com o menor recurso possível. Com o menor recurso possível. Possível é ótimo. Possível. Eu também falei errado. É realmente goiano, né? Tô honrando, Não corta essa, Marquinhos. tô honrando a nossa cidade. Falar possível, alguma coisa assim. Realmente é de Goiânia. Cara, vamos lá. Se a gente for entrar em ações básicas que todo negócio tem que estar, por exemplo, hoje tem alguém pesquisando pela sua empresa no Google e não tá te achando. Com R$10 por dia, você tá lá no Google. E às vezes nem vai gastar esses R$10 por dia. Então, obrigatório. Mas vamos voltar um pouquinho mais para trás, porque às vezes tem gente que vai assistir a gente e às vezes não tem nada de budget para investir, para estar captando novos clientes através da internet. Só que na internet, sem investir, ela já consegue trazer alguns clientes. Tem uma história muito interessante que é a seguinte. Quando você vai no nutricionista e chega lá e quer emagrecer, quero isso, quero perder tantos quilos, ele vai te perguntar algumas coisas básicas para saber se você está executando. Você está fazendo 1 hora de exercício por dia? Você está tomando 3 litros de água? E a gente não está fazendo o básico. Então, às vezes, chega empresa até a gente querendo fazer o Zetelo, querendo que a gente traz 50% a mais de venda no próximo mês. Mas, cara, o que você está executando hoje no seu negócio do básico? Você está fazendo o básico? Você quer vender mesmo? Essa pergunta eu acho boa. Você quer vender mesmo? O que você está fazendo hoje? Além de procurar o nosso serviço. Porque às vezes a pessoa chega até a gente só querendo livrar o dela e terceirizar a responsabilidade e falar assim, cara, procurei uma empresa agora para me ajudar a vender mais. Tá, mas você que é o dono do negócio, o que você está fazendo? Me ajudar não, para me fazer Pra vender me mais. fazer vender Pior mais. ainda. Então, cara, tem algumas ações que você consegue fazer com 0 investimento. Por exemplo, pesquisa lá, Google Meu Negócio. Cria a ficha da sua empresa. A gente tem cliente hoje, detetizadora que está no estado de São Paulo, tem 2 unidades, né, em Franco e Ribeirão Preto. Cara, os caras recebem mais de 60 ligações no mês pelo Google Meu Negócio. De graça, sem investir R$1. A Goialatas, que é a empresa do meu pai. E há 7 anos atrás eu fiz o perfil, otimizei o perfil. Você colocar para-brisa em Jataí, você colocar qualquer item, ela está em primeiro lugar. Chegou, isso é impressionante. Ela chegou a ter 11 mil acessos em um mês, em janeiro de 2022. Eu nunca esqueço que eu printei, que eu falei, caraca, orgânico, 0 custo. Olha isso. E eu não vou nem chegar além de falar assim, cara, como é que tá o seu posicionamento na rede social? Porque às vezes quem tá nesse momento ainda, às vezes ela não tem aquela habilidade de tirar foto do negócio dela, produzir um conteúdo. Então eu vou parar na ficha do Google Meu Negócio. Você tá lá? E se a gente quiser ir além, cara, quero começar a investir em mídia paga. Pouquinho, 10, 20 reais por dia. Cara, primeira coisa, sobe anúncio lá no Google. Pesquisa aí nessas plataformas aí de freelancer. Pega um cara que faz uma página baratinha, tá sem recurso mais, assiste um vídeo no YouTube. Sobe um anúncio lá com 10 reais por dia com o nome do seu negócio, o nome do seu produto. Só. Se você quer mesmo, cara, YouTube, vou te falar um negócio aqui. Isso aqui eu posso estar até colocando o meu em risco. Se você abrir o YouTube hoje, você aprende tudo que você precisa para anunciar no seu negócio. Claro. Total. Só que o que acontece? Você vai começar sem 3 anos de expertise que a gente tem. Você vai começar gastando seu tempo. Você tem que focar energia no que é mais importante do seu negócio, né? E delegar o que você não sabe fazer de melhor. Então tem esses passos aí que você pode seguir. Hoje com baixo investimento. Coloca um anúncio seu lá no Google Ads. Coloca um anúncio lá de chamada. Não precisa nem de site. Não precisa nem fazer investimento. Coloca lá 10 reais por dia. Então, custo mínimo, né? Agora, se a gente for falar, Heitor, quero avançar um pouco mais. O que eu preciso fazer? A gente vai entrar num ponto agora da conversa que eu acredito que a gente já até chegar, porque isso é inevitável. Tá, por onde que eu vou? Tem várias plataformas hoje. Mas vamos citar as principais, né? O que a gente tem de principal hoje no tráfego pago? Google, Meta, que é Facebook e Instagram. A gente tem outras agora que está bastante grande, que está muito grande, que é o TikTok. A gente tem algumas outras aí, mas eu vou parar nessas 3, são as principais, né? YouTube também, que faz parte do Google. Google Search, que é quando a pessoa pesquisa lá. LinkedIn. Então, o que eu preciso? Se eu quero avançar um pouco mais, quero ir além. Não vai ser o que eu vou executar, vai ter outra empresa, independente da que for. A gente tem que entender como é que funciona o seu negócio, que tipo de produto você vende ou serviço. Tem certo tipo de serviço ou produto que funciona muito mais no Google, por exemplo. E outros funcionam muito mais para Facebook e Instagram. Vamos trazer um exemplo prático para a gente separar um A e um B.
esse cliente nosso, que é essa detetizadora, é um produto de extrema necessidade. Por exemplo, quem tá precisando aí, tá com rato em casa, você vai esperar ver um anúncio no Facebook, no Instagram, para você pegar e chamar a empresa? Impossível. Você quer resolver isso para ontem. Então, o que você faz? Vai para a principal plataforma onde o pessoal é o pai dos burros, né? Vai lá no Google e pesquisa. Detetização, cidade X. Aparece o negócio. Agora, vamos trazer para um outro ponto. Se a gente está falando, vamos jogar isso da clínica, que é um ponto que você trouxe, que é interessante até para o seu amigo ver e ele conseguir tirar proveito daqui também. Agora, se é algo de extremo desejo, uma roupa, faceta, clareamento, tem as pessoas que buscam isso no Google também. Só que a gente consegue trabalhar essas pessoas nessa plataforma do Facebook e Instagram, onde a gente vai trabalhar em cima da dor, onde a pessoa vê o nosso anúncio e fala assim, cara, eu preciso disso. E tem um ponto. O que você falou da sofisticação é muito massa, porque o cara que desenhou isso, ele desenhou isso em 1930, né? Que é o Eugene Schwartz. Total. Pirâmide de sofisticação, né, de produto. E o Diego falou num ponto que é importante, né? Às vezes a gente está procurando a pessoa só no topo da pirâmide, que é quem... Eu Tá só pronto quero já? quem está pronto para contratar o meu serviço de porcelana. Só que esquece das outras etapas do funil, né, Diego? De construir, né? O que você tem para complementar sobre isso? Qual que é a sua Literalmente, visão, cara? Você tem ali essa questão, o cara ele tá querendo estourar a tampa, mas não tem nem fogo para estourar, né? É literalmente essa é a questão que você tá batendo, né? Que é, o cara tem que fazer pelo menos o básico para ele avançar, né? Então, quando a gente trata em relação a aumentar, potencializar as vendas, mas não necessariamente de forma imediata, pensando também no longo prazo ali da empresa, você trazer pessoas novas, nem que não sem necessidade de vender o tempo inteiro para a pessoa, trazer ela de maneira que você consiga atrair ela por um outro prisma, mas posicionando a marca com informação, com o que seja que você consiga cativar, ou atrair aquela pessoa. Esse cara, se você ensinou algo para ele, alguma coisa que ele gerou valor, ele vai te buscar, né? E esse cara, ele não tá lá onde todo mundo tá metralhando, no 1%, no 2, 3%, né? 3% já quer comprar, tá pronto para buscar ali, 7 tá naquela e os outros 90% tá totalmente... Mas você não corre um risco de fazer um conteúdo de valor, gerar um conteúdo de valor, ensinando a pessoa, e entra um cara aqui agora, fazendo uma oferta direta de porcelana, por exemplo, e o meu lead, que eu eduquei, que eu qualifiquei, ir para ele? Isso vai acontecer. Não, com todo mundo. Só que aquele negócio, né? Se você... Ou você faz isso e prepara algumas pessoas para o seu concorrente vender e você pegar o teu 80%, ou você perde os 80% e fica sem fazer nada. Mas tem um outro ponto também, né? Que é sobre a definição também de para quem você está vendendo. Então, por exemplo, se você... a partir do momento que você tem definido para quem você está vendendo, você conhece esse quem. E você sabe como interagir, conectar e fazer com que essa pessoa seja, entre aspas, fiel a você, por exemplo. Total. E tem um ponto muito interessante que você já parou para pensar o contrário? Que você também... Quando eu fizer a oferta direta, alguém já educou. Exatamente. E é o que a gente vive hoje, no fim dos dias, no fritar dos ovos. É aquele negócio, né? É claro, né? A gente vai começar por onde? Para quem já tá pronto. É claro, menos esforço. Mas tem Você conhece o cliente gurilão? Como é que é o nome? Cliente gurilão? Gurilão? É. Vamos lá, imagina uma pirâmide. Essa é. Isso é cortada. Essa tem que... Na hora que eu falar, você fala pi, tá? O que é o lance do cliente gurilão, cara? Imagina que a gente tem uma pirâmide de consumo, tá? Certo. No topo da pirâmide tem todo mundo que já quer a solução que você tem para vender naquele momento. Certo. Então, nesse momento agora, em Goiânia, em São Paulo, em qualquer lugar do Brasil e do mundo, tem alguém que está querendo a sua solução. Você sabe que tem essas pessoas? Essa pessoa, quando chega, você fala assim, meu pai amado, se eu não seguisse o meu processo comercial, eu ia fechar com essa pessoa. É Jesus que colocou na minha vida, não tem outro
sabe? Aquele cliente fechável. Aham. Eu escutei uma vez que esse cliente, muitas vezes, ele é o cliente gurilão. Sabe por quê que chama esse cliente gurilão? Não. Já fez sexo com gorila? Né, graças a Deus, não. Então, o negócio é o seguinte, se você fizer um dia, cara, vai ser do jeito que ele quiser. Certo. Então, o lance do cliente gurilão, de eu só prospectar quem tá totalmente pronto, muitas vezes, é que eu vou estar totalmente sujeito ao que ele quiser. Total. Né? E claro que hoje o universo que a gente vai construindo é para fazer diferente, né? É para atingir esse cliente pronto e a gente ter gerado talvez tanto valor que ele reconheça isso, né? Mas assim, brincadeiras à parte, durante muito tempo eu também me preocupei, porque eu queria só fazer a minha experiência com anúncio, tá? 2011 eu tinha aqui perto de Goiânia, aqui perto de onde nós estamos agora no setor oeste, na Avenida Dedeu, tinha uma pousada. Eu investia R$300 quando eu gastava muito, R$300 por mês e faturava R$30 mil. Época boa essa. Funcionava? Demais na conta. Olha o ROI, deu 1 zilhão de por cento no ROI. Entende a jogada? Então, tipo assim, eu fui vivendo um monte de coisas no mercado e, tipo assim, só que hoje, com certeza, isso não vai. O Airbnb tá aí, ele vai bater a gente. Então, assim, eu tinha essa preocupação do tipo, cara, se eu for querer falar só com quem só quer vender, eu vou encontrar a pessoa que vai querer pagar do jeito que ela quiser. Mas se em contrapartida eu também investi muito em só gerar valor, e com menos anúncio de oferta, eu vou perder. Então, na visão de vocês, especialistas, qual que é o correto? Qual que é o mais assertivo para que a gente não perca dinheiro nas nossas empresas? Vamos lá. Eu acredito que todo mundo, se quiser começar com um guia bem prático, primeira coisa, você tem que ter as suas campanhas de oferta. É obrigatório. Porque existe as pessoas prontas. Segunda parte, que momento que a sua empresa está? Você precisa vender para ontem? Pô, a gente não vai separar investimento para um resultado de médio e longo prazo. Então, a gente vai trabalhar com ações de curto prazo. Conforme você vai tendo saúde na sua empresa, onde você consegue fazer investimento de médio prazo, imediato você já tem que ter essa consciência para começar a executar. Esse não tem recurso para investir, começa com a forma gratuita do jeito que está. Então, acredito que isso depende muito do momento da empresa agora. A primeiro momento, pegar a demanda que já está pronta. Segundo momento, a gente vai começar a construir isso. Quando? Quando você der conta. Quando você der conta. O que você acha, Diego? Cara, eu vou meio contra. Eu acho que, literalmente, é o quando você der conta, tá tudo bem, e é bacana essa visão. Mas o cara dá conta hoje. Eu creio que ele dá conta de meter uma campanha, tratando em relação a tráfego, ele dá conta hoje. E dá conta também de educar. Mas ele educaria organicamente? Aí que tá. Porque se a gente tá usando só o ponto de tráfego, ótimo, a gente tá falando de um negócio, a gente já não tá mais só em tráfego. Então, quando a gente tá falando de tráfego, tem outras maneiras de educar também. Então, tem como educar? Tá, pode ser, lá abrindo uma live, educando. A live é de graça. Entendeu? Tá, entra lá no grupo da família, manda alguma coisa, fala pra eles divulgar o que é, entendeu? Então, pra que dá pra fazer isso aí? Não só pra fazer o brand, ou gerar valor, ou conteúdo, o que foi, atrair pessoas. Pra gerar marca, reconhecimento, mas também pra levantar caixa. O cara, ele tem que levantar a caixa. Às vezes o cara, ele tá moscando lá, eu quero fazer tráfego, não sei o que lá, eu não tenho grana. E o cara lá tem fucking 1000 telefone de WhatsApp de cliente que já foi lá na clínica dele ou que seja a loja dele e o cara só vendeu uma vez para esse cara. Só vendeu uma vez para esse cara. Por que esse cara não pega de uma maneira simples e manda uma oferta de novo para todo mundo via WhatsApp? E levanta grana. E levanta grana e investe em tráfego. E levanta grana e investe em outras formas de executar e gerar valor, que seja. Pode começar do... Mas e se eu estiver falando... Agora eu vou entrar um pouco mais no universo que você está inserido hoje também, né? E se eu for falar de infoproduto, por exemplo? Imagina que eu não tenho uma base de 1000 compradores. Eu não tenho uma base de 1000 alunos que já compraram alguma vez. Tô começando agora. Eu não tenho essa estrutura. É simples. Você tem que entender o processo que você tá. Se você não tem, você não tem. O que você vai fazer? Se você não tem o mínimo para começar, você vai ter que começar do zero, ué. Aí por onde você pode ir? Vai fazer uma parceria com quem tem, ué. Que muitas vezes pode ser que seja de graça. Vai pegar, eu vendo o quê? Eu vendo produto para cabelo.
comecei agora, não tem cliente. Uai, então vai em alguém que tem base lá na sua cidade, ou que seja infoproduto, ou o que for, independente de se tiver vendendo infoproduto ou qualquer tipo de produto. Vai então, faz parceria com quem já tem lista. Uma coisa Dá uma, interessante. dá uma participação pra pessoa. Entendeu? Não tem segredo. Se o cara não tem, não tem. Tem uma, Justo. tem uma coisa que eu aprendi em todo esse tempo que é o quê? A gente tem que pegar o conceito. Então, o que o Diego tá querendo dizer? Quer dizer que você tem que lutar com as armas que você tem. Se a gente for simplificar Total. tudo que ele falou, lute com as armas que você tem. Agora, o que a gente tem que trazer também é que é o seguinte: a gente tem que usar o nosso momento a nosso favor. Eu vou trazer o exemplo de quando eu comecei no tráfego pago. Vai ser interessante e conecta com o tema. Cara, eu tinha muito tempo. Então, o que eu estava executando? Estava gerando novas oportunidades através de ligação, através de conversando com outras pessoas, gerando oportunidade da forma mais desgastiva que é eu ir atrás das pessoas. Hoje em dia, grande parte dos clientes que vêm até a gente é como? Dos investimentos que a gente faz em tráfego pago. Então, hoje em dia, eu já não tenho tanto tempo mais. Então, qual que é a arma que eu utilizo? Já tenho expertise, já sei rodar anúncio, minha empresa já fatura. Eu já tenho um mecanismo onde eu consigo trazer pessoas até o nosso comercial e já tenho algo validado onde eu consigo fechar um número X de pessoas conforme o número X de leads que chega. Então, essa é as armas que eu vou utilizar. Então, a gente tem que entender isso. Porque tem muita gente, às vezes, que é pequeno e deixa de avançar porque só olha para o cara que está grande. Total. Com certeza. E aí vem muito o conceito de empreender, né? Que o Diego tá falando é sobre isso, é sobre empreender no fritar dos ovos. Você abre uma empresa, você não tem nada. Empreenda, Total. né? Vai fazer uma parceria, igual você falou. Você não tem dinheiro, você não tem cliente, você não tem nada. Você só tem você e a sua ideia. Quem pode ir ali e te ajudar de alguma forma? Isso é empreender, né? Total. Exato. Total. Legal. E se a gente for fazer uma análise, né, na visão de vocês, né? Eu sei que também é uma pergunta sacana, né? Mas quais são os melhores canais para se investir hoje, para se fazer anúncio hoje? Essa eu vou dar só uma dica e você continua. Tá, fica à vontade. O que tá trazendo dinheiro. E o que tá trazendo dinheiro hoje? Depende do seu negócio. Agora, Depende, é a pior resposta, né, que o ser humano pode dar para alguém. Eu fiz agronomia na Federal lá de Jataí até um certo momento e falar de tráfego pago e negócio, né, é igual falar de solo, tudo depende da arenosidade, depende da argilosidade, etc. Então é inúmeros fatores. Mas eu vou trazer uma plataforma que eu gosto muito, que é o Google Ads. Por quê? A gente está anunciando para pessoas que estão ativamente buscando pelo nosso produto ou serviço. Então, a gente automaticamente já tem pessoas mais qualificadas indo atrás de nós. Cara, a gente tem um cliente nosso lá de Manaus, Workspace. Ana, um grande abraço. Eles têm um cowork e são clientes nossos há mais de 2 anos. Cara, desde o primeiro mês, ela já começou vendendo. Por quê? Aí a gente entra nos casos que são os clientes que todo mundo queria que todos os clientes fossem iguais a esses, né? Outlier. Total. Cara, qual que é a jogada? Fazer um plano para achar mais. Tem um serviço e uma certa localização com uma grande demanda e poucas pessoas executando para pegar essas pessoas aí que estão interessadas no serviço dela. Então ela tem um coworking em Manaus onde tem muitas pessoas no Google procurando ativamente por isso e poucas pessoas anunciando. Cara, resultado disso, esse mês a gente vai bater mais de 80 mil vendas só de cliente vindo pelo tráfego pago. Investindo quanto? Menos de 3 mil reais por mês, velho. Show. Então, primeira plataforma, cara, vai de Google. Você já automaticamente busca as pessoas mais qualificadas. Porque a gente vai entrar agora num ponto que, para a gente estar trazendo clientes, vou citar essas duas sempre porque são as duas principais, né? Facebook e Instagram. A gente já está entrando no nível de sofisticação lá que você não adianta pegar uma imagem do banco de dados lá, do Canva, e rodar de anúncio que, cara, não vai funcionar. Eu vou citar um ponto que é até uma cliente nossa hoje, que é uma clínica da cidade de Jataí, a gente fechou ela fechou com a gente já ciente desse problema, que ela não tinha material. E a gente já tem isso tudo alinhado, que é o quê? Vai ser um grande desafio trazer lead para você sem esses materiais. Tudo bem, vamos jogar com as armas que a gente tem. O que a gente fez? A gente criou um protocolo
de produção de conteúdo para ela. Para cada paciente que chegar, ela vai seguir algumas etapas para gerar material dos pacientes que entram na clínica dela. E a partir disso, a gente utilizar esses materiais nas nossas campanhas de tráfego pago para trazer leads para ela. Então, a gente está no momento, tá agora, nesse momento, nesse instante, as campanhas que estão rodando, os anúncios no nosso ativo, são com materiais que não são humanizados. Resultado disso, muito caro e pouca qualidade. E tá tudo bem, porque a gente já tá ciente disso e a gente vai trazendo da forma que dá. Em contrapartida, a gente já tá executando ações para ter esse material e a gente conseguir executar nosso trabalho da melhor forma possível. Então a gente entende que Facebook e Instagram a gente precisa ter, tá ligado no nível de sofisticação e já jogar de acordo com esse mercado, porque senão você não vai sair muito bem dali. A não ser que você tenha uma oferta muito agressiva, né? Então você vai ganhar pelo seu preço. Agora, principalmente se a gente está falando de um produto mais premium, cara, quanto mais premium, quanto mais caro, mais personalizado tem que ser. Vídeo de depoimento. A gente vai entrar agora nos termos técnicos, mas você tem que jogar com essas armas, senão você não vai sobreviver. Tá. E quando você falou disso aí de o melhor canal é o Google, né? Vou te dar um exemplo, tá? É um projeto que a gente atende que vende produtos, né? Que vende serviço de ticket médio de 60, 70, 80 mil. Você começa a rodar uma campanha agora no Google, diretamente no Google, e você vai ter um CPC. CPC, custo por clique, não é custo de conversão, de R$ 170. O que você me fala disso? Como é que você convence um cliente de que... ou como é que você convence o empresário? Imagina o empresário tendo que defender essa tese para o financeiro dele. Beleza, vamos lá. Qual que é o ticket dele? Qual que é o ticket dele? 60, 70. 1.000? É. Pronto. Respondeu tudo. Você quer fechar contrato de R$ 80 mil, pagando quanto? A conta que ele tem que fazer é qual que é o CAC, quanto que ele está disposto a investir para pagar por aquele cliente. Às vezes o CAC dele é R$ 10 mil e ele está querendo investir 2 mil no Google Ads. Então, o que precisa nesse ponto é um alinhamento de expectativa, que é o que falta em grande parte das empresas. Cara, não vai ser muito distante, não. Eu tenho a mesma situação que você, só que numa escala em números menores. Por exemplo, cara, detetizador, o CPC é R$ 14. Fecha serviço de 170. Quantos cliques precisa para gerar uma conversão? Só para ficar claro para o pessoal, o que acontece? No Google, quando a gente tem os anúncios lá de rede de pesquisa, qual que é o caminho que a pessoa passa? Ela vai lá no Google, digita detetizadora em pagos primeiro, a pessoa clica no anúncio, vai para uma página, um site. Lá nesse site, ela deixa o lead, que é o nome e telefone, ou clica no botão para ser direcionada para o time de vendas. Chegou no time de vendas, contabilizou o clique lá no anúncio dela. Então, se a pessoa viu o seu anúncio no Google e clicou e não fechou, vai pagar o clique da mesma forma. Então, independente do número de pessoas que te chamam no WhatsApp, você não paga pelo contato, e sim pelo número de cliques no anúncio. Ficou claro? Claro, Sim. total. Tá, perfeito. E aí, qual que é a jogada? Só para finalizar esse ponto. O ticket dele é 170, 200, 500, dependendo do tipo de serviço que a pessoa vai fechar. Qual que é o nosso desafio? Um CPC muito caro. E eu vou dizer que ele é um pouco mais desafiador que o seu cenário, porque o seu ticket médio é muito alto. A gente está falando de um CPC que é quase... se a gente for colocar em porcentagem... Quem que é bom de conta aqui agora? O CPC é R$14, o produto é 150, é quase 10%. Olha que loucura. Quantos cliques a gente precisa para trazer um lead? Quantos leads a gente precisa para fechar uma venda? Só que olha que interessante. A gente tá essa semana sem rodar anúncio, por causa de uma verificação, etc. E essa era uma empresa que acreditava que sem o Google, eles não iam mudar tanta coisa. Essa semana eles mandaram um áudio, falou assim, turma, eu tô achando que a gente tá vendendo menos, porque o Google parou. Sim. Fiquei até um pouquinho feliz, eu falei assim, tá vendo, cara? Eu quase sugeri, falei assim, vamos fazer um teste, vamos ficar 7 dias sem Google. E acabou que aconteceu sem a gente agir de forma intencional. E o resultado? Baixa de vendas. Então, mesmo no mercado ultra competitivo, o cara ainda tá tendo lucratividade, velho. Show. E tem um outro ponto também que vale a pena ressaltar, é essa questão também, não sei se é o caso desse cliente seu, mas às vezes a pessoa apostar em um canal só.
direcionar a força dela em um canal só, e aí, assim, tudo pode acontecer, né? Tudo. Você tá colocando todos os seus ovos numa só cesta, né? Exatamente. Você andar Exatamente. com um carro com uma roda. Exatamente. E é o carro do Mr. Bean, lembra? Tinha 3. Tem que ficar em 3 horas, né? Mas a observação que eu fiz, o combate que eu fiz com você, foi porque eu sou contrário à sua visão de que tem que se ir para o Google. No meu formato de trabalho hoje, no universo que a gente entrou, que é o universo B2B, eu acho que o primeiro papel, depois que o financeiro desce a meta, porque vamos parar para pensar em uma companhia convencional maior, né? O financeiro determina a meta, o conselho determina a meta, desce para o financeiro desce para o comercial e fala, tem que vender 1 milhão. Meu ticket médio é 10 mil, tem que fazer 100 vendas, né? É isso? O que acontece? Agora, com base nisso, quantas pessoas eu preciso trazer num site para preencher o lead, para que eu possa ter 10% de conversão e fazer essas vendas? Aí eu falo para o marketing, agora eu preciso de 100 mil pessoas aqui. Tô dando um exemplo grosseiro. Então, beleza, desceu essa meta para lá. Quando chega na parte do comercial, qual que é o meu olhar? Que esse é o mundo que a gente está inserido hoje. Eu acho que o mais importante que a gente esquece, principalmente a gente trabalha com B2B, é a definição do perfil de cliente ideal. Boa. Cara, não é sempre que o meu perfil de cliente ideal ele vai estar necessariamente no Google. Porque no Google as pessoas não estão, né? Elas vão até o Google. Então eu concordo, o pai dos burros e tal. Só que, tipo assim, eu acho que também a gente tem que ter um olhar e ficar presente de onde está meu público. Perfeito. Por que eu te falo que foi eu te perguntei isso? Porque foi uma falha que eu cometi. Então, existe um período para otimização, né? Certo. Convencional. Isso no marketing, isso em vendas, isso na vida, no treino, em qualquer lugar do mundo. Tem um período de otimização? Simplificando, tem que torar uma grana, queimar para ter o resultado. Exato. No Existe um meu momento. negócio, no seu negócio, no negócio do Diego, não adianta. Só que mesmo assim, e por que eu vou continuar esse debate? Porque mesmo assim, eu tendo uma Vamos verba lá. para queimar, eu posso começar a minha operação indo fazer uma pesca de arpão, muitas vezes. Certo? mais definida. Ser ultra específico. Ser E outro específico. outro ponto também que ajuda a otimizar isso, né? Direcionar, é o que a gente faz muito também, que é a questão do que eu sou uma empresa, eu tenho vários serviços diferentes ou vários produtos. Escolhe um também. Em vez de você vender todos de uma vez e querer Tem como, né? gerar. Principalmente se você tiver uma verba reduzida. Exato. Exato. Não. Eu gosto de dar o exemplo que a gente até conversou já uma vez, né, sobre a Operação Normandia. Para quem não se lembra, Essa é boa. na Segunda Guerra Mundial, esse exemplo. na Segunda Guerra Mundial, o que fez o Hitler perder a guerra basicamente foi que tentavam fazer vários ataques na Europa de maneira pulverizada e nunca tinham força. A partir do momento que eles decidiram fazer um ataque na Normandia, que é conhecido como Dia D, eles conseguiram entrar, quebrou o flanco e conseguiram vencer o homem, né? Então, por que no meu negócio é diferente? Então, eu bato nessa tecla, por quê? Porque eu testei e queria vender para todo mundo. A vida toda eu queria vender para todo mundo. Então, qual que é o melhor canal? Qual que é a melhor estratégia? Qual que é o melhor jeito de vender para todo mundo? E, cara, pelo menos do meu ponto de vista, a gente basicamente quebrou a cara. Então, o que a Giovana falou é muito interessante, que é muito o que a gente faz com os nossos projetos de clientes hoje, e o nosso próprio projeto também, é escolher a minha Normandia, né, e fazer um ataque por ali. Eu te falei isso por quê? Porque quando a gente foi para outra plataforma, e a gente foi para o LinkedIn, o resultado foi muito diferente. Com o mesmo valor investido. Cara, aí a gente vai entrar em alguns pontos que é o quê? Existe situações específicas que vai ter medidas específicas. Total. Se a gente for elencar onde a gente tem uma facilidade maior, porque já tem as pessoas buscando de forma intencional, falo o Google, mas eu concordo. Que é a minha plataforma predileta, viu, gente? Que fique bem claro aqui. E eu concordo super com você, porque quando a gente tem um canal que tem grande audiência daquela pessoa que a gente precisa, e a gente tem um estudo aprofundado da nossa persona e quem que a gente quer atingir, imagina a gente numa plataforma onde tem grande parte dos seus clientes e você trabalha de forma específica lá. Cara, maravilha. Perfeito. O negócio a gente tem que entender o conceito e não se travar a receita de bolo. Então, o que eu contei ali atrás, um pouco de entender o conceito, o seu momento e lutar com as armas que você tem, se encaixa perfeito no que você trouxe agora. Por quê? Você entendeu o conceito que você estava no momento e com a sua expertise, você agiu de uma forma que conseguiu trazer um resultado muito maior. Então, você saiu do tradicional, da receita de bolo, que é o quê?
pesquisei lá no Google, tem X pessoas buscando, vou atacar essas pessoas. Pô, não tenho essa receita, não tenho esse orçamento para trazer esse resultado. Cara, que plataforma que eu vou utilizar então? LinkedIn. O que eu preciso para atingir essas pessoas no LinkedIn? Isso. Vamos para cima? Foi, separou uma verba, testou, validou. Maravilhoso. Total. E uma coisa que a gente confunde bastante, que gera confusão de fato mesmo, é achar que cada rede é uma rede isolada. A questão é que tá todo mundo na mesma rede. A questão é que cada rede atrai um posicionamento diferente. Você quer fazer dancinha, você vai fazer no LinkedIn ou é no TikTok? Você quer ver distração, você quer ver no LinkedIn e TikTok. Entendeu? E é a mesma pessoa, de repente, que tá lá, CEO do sei o que lá, no LinkedIn. Sacou o lance? Só que ela tá onde? Buscou diversão, tá ali lá no TikTok. Pode ser, é real. Ou ainda mais com a unificação do TikTok agora que já tá... eles bateram lá em relação à idade, já tá aumentando para entre 24 e 28 anos. Não é coisa mais só de criança, entendeu? Mas eu vou fazer uma correção aqui. Por exemplo, hoje a gente tem a maior agência de marketing da América Latina, onde grande parte do investimento dela está sendo pro TikTok, por exemplo. Então, o TikTok entrega o que você consome. Se você consome dancinha, vai ter dancinha. Agora, se você busca conteúdo mais produtivo do seu nicho de mercado, você tende a receber esse tipo de conteúdo também por conta do algoritmo. Então, principalmente essa agência em específico, hoje grande parte do budget dela é direcionado pro TikTok e onde eles estão tendo, se não me engano, um dos menores CAC, né? Total. Então, olha isso aí. Não é só... A gente não pode discriminar totalmente uma plataforma, porque grande parte faz as dancinhas, os tique-tique. Os tique-tique? Só fazer um adendo aqui. Só um pouquinho. Vai Porque lá. ficou parecendo que eu tava criticando no TikTok. Não. Pelo contrário. Eu só falei que cada plataforma você tem que se posicionar de uma maneira diferente. Da forma como condiz, Da né? forma Porque como as pessoas condiz. estão em todas Exatamente. elas, é isso que você quis dizer. Essa é a realidade. Então, no Instagram é de uma maneira. Uhum. No Facebook é de outra maneira. E lá, sim, tem um público diferente. Total. No TikTok é de outra maneira. E lá no LinkedIn é outra. Você te dá um dado aqui. A gente fez um lançamento esse ano que, pasme, 40% dos leads que a gente captou de maneira orgânica viralizando no TikTok. E isso deu ali por volta de 6 mil e poucos leads vieram do TikTok de maneira orgânica. Orgânico. De graça. Qual que era o nicho? É dropshipping. Legal. Mercado de... Você sabe como é que é. Venda Sim. sem estoque. Sim. É venda sem estoque. O que é o mais impressionante? Quando eu vi que lá, eu falei, cara, será que vai dar bom esse negócio? Com esse volume tão grande? E aí você passei a pesquisa ali, galera qualificadíssima. E aí, pasmem, que 32% das vendas vieram do TikTok. Eu ia te perguntar isso, tipo assim, no resultado final. Resultado final. 32%. Das vendas vieram do TikTok. Então, entende? E aí você vai ver... Quanto que gastou para trazer esses 30% de venda? Cara, gastou ali, por exemplo, acho que uns 9 vídeos de graça no fundo de casa gravando. Editado by CapCut. Editado no CapCut, acho que Marquinhos pira, né? Tipo, acho Investindo milhares de reais no software boladaço ali de edição. Então, não gastou nada, cara. Olha aí. Óbvio, assim, a gente tá falando de investimento financeiro. Teve investimento humano, energia, toda essa jogada, óbvio. Mas, primeiro ponto a gente entendeu como que é o jogo do TikTok. Segundo ponto, colocamos o que o TikTok pede e trouxemos para o Instagram, trouxemos para captação, para onde a gente queria. E ali a gente qualificou. São as mesmas pessoas. Na pesquisa você vê, a gente faz o raio-x lá, de onde que esse cara vem, qual que é o comportamento dele, você vê que o cara tá lá e tá aqui, tá lá e tá aqui. Ele só tá acompanhando de maneira diferente, numa rede diferente que ele quer ali. Hoje A mesma pessoa. Hoje ele não quer ir lá no YouTube e digitar como fazer uma nave. Não, ele não quer fazer isso. Hoje ele quer como dançar de acordo com a Virgínia dança lá. Quer lá, entendeu? Ó, eu quero só fazer um disclaimer aqui, que eu acho que é muito importante salientar isso aqui, que eu fiquei de cara quando eu descobri isso. A ByteDance, que é dona do TikTok, o TikTok é chinês, né? Lógico, todo mundo sabe. Lá não chama TikTok e lá não existe dancinha.
Cara, isso aí pode levantar até uma teoria da conspiração. Deixa eu te aí falar, com o esse TikTok, assunto. o TikTok, o TikTok na China, que não chama TikTok, a maior parte do conteúdo dele é conteúdo educacional. Curso, desenvolvimento pessoal, educacional. Agora, ô Elvis, Louco, né? você acha que. De onde que é o TikTok? Da China. Você acha que a China usa isso pra fazer a nossa geração vir uma geração mais burra? Ou você acha que isso aí é só o padrão de comportamento de cada país? Eu Começou ia a pesar, pegar. Mas eu ia pegar te falar pesado que eu aqui. acho que é muito cultural. Eu acho que tem um pouco dos dois, você pira. É a minha visão. Não, é a minha Você visão. conhece. Mas é porque eu É. eu sou conspiracionista em alguns Não casos. duvido de nada, mas Sabe, eu acho que é duvido de muito nada. cultural. Muito cultural. Agora existe isso mesmo. Por quê? Querendo ou não, o que acontece? Quem controla o país é o Partido Comunista Chinês. Não tem. Gostei do seu cabelo. Não, você não usa esse cabelo. Voltou aqui com o cabelo, sumiu. Desapareceu, Heitor. Então, simplesmente é assim que funciona o modelo de governo deles. Então, o governo, ele controla mídia. Lá, todo mundo sabe, né? Não tem Google, não tem WhatsApp, lá tem o WeChat, né? Que é o super app. O WhatsApp deles, que é o WeChat, você faz compra no supermercado, você compra ingresso pro show do Henrique Juliano, você faz o que você quiser, ué. É completo. Agora, não tem essas plataformas, não tem Facebook. O cara usar Facebook, Instagram, tem que VPN.